Fala, combatente! Suave? Tô de volta. A gente vai falar nessa aula de hoje sobre o processo de globalização pós-Guerra Fria. Show de bola? Antes de qualquer coisa, o que eu vou te pedir para fazer? Dá o like no vídeo. Se você cometeu o erro de ainda não ter se inscrito no canal, corrija esse erro agora e se inscreva no nosso canal, clica no sininho para não perder as nossas notificações, ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta aqui no canal. Tem muito conteúdo top para te levar até a sua aprovação, beleza? E lembrando sempre que para ter o nosso material completo, você vai encontrar toda a nossa carga, todo o nosso material bélico para te levar até a sua aprovação, beleza? Apostilas completas, conteúdos completos e baterias de estudos. Show de bola? A gente primeiro tem que entender o cenário, beleza? Vai ficar um pouco de aula, com cara de aula de história em alguns momentos dessa aula. Mas se liga, a Guerra Fria, só pra gente não ficar voando no assunto, vai ser aquele período de tempo entre 1946 e 1991, show de bola? Onde a gente vai ter dois protagonistas se estapeando, ainda que não diretamente, Estados Unidos e União Soviética, representados aqui pela águia e pelo urso, beleza? Esses dois países, ou esses dois lados, né, porque a União Soviética era uma confederação formada por 17 países e não um país só, esses dois blocos eles vão protagonizar uma disputa político-ideológica. Show de bola? Essa disputa político-ideológica ela vai se dar de diversas formas. Uma corrida espacial, que vai levar o homem à lua, uma corrida armamentista pela produção de armas convencionais, armas de combate pesado e armas nucleares, beleza? E várias outras inovações tecnológicas que cada um dos lados vai sempre investir para se mostrar melhor que o outro. Show de bola? Quando a Guerra Fria acaba, quando a União Soviética se desmantela nos anos 90 e a Guerra Fria acaba com essa vitória, entre aspas, dos Estados Unidos, o mundo ele vai passar por uma reformulação, beleza? Essa reformulação ela vai ser possível graças a alguns elementos que aconteceram na Guerra Fria, como por exemplo a corrida espacial e a corrida armamentista que eu acabei de citar para vocês. Essas duas corridas, principalmente a corrida espacial, vão meio que forçar os dois blocos a desenvolverem muito a sua tecnologia e a sua indústria. A corrida espacial ela proporcionou evoluções tecnológicas que abriram o leque para outras áreas que não tinham nada a ver com corrida espacial, nada a ver com exploração do espaço. Por exemplo, sabe o tênis que você usa para correr? Não vou falar de marca porque eu não estou sendo patrocinado por ninguém aqui, se alguém quiser me patrocinar, fica o convite. Mas o tênis que você usa de amortecimento, de redução de impacto, essa tecnologia de tênis foi criada para os astronautas, no início da corrida espacial, por exemplo. Beleza? Sabe esses aspiradorzinhos de pó de mão que você deve ter aí na sua casa? Isso também foi criado para viagens espaciais. E eu estou falando assim de coisas bem básicas, coisas simples. Não estou nem falando numa escala muito grande. Beleza? Então esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento científico e industrial que foi forçado por essas corridas, essas disputas entre União Soviética e Estados Unidos, forçaram não só os dois blocos, mas os demais países a acompanharem esse desenvolvimento. Beleza? Dois setores que vão crescer muito por causa dessas disputas vão ser o setor de transporte e o setor de comunicação. Qual vai ser a importância desses dois setores? Quando a gente começar a falar de comércio internacional daqui a pouco, a gente vai ver que esse comércio internacional, o fluxo dessas mercadorias entre países, vai ser muito facilitado por essa inovação, tanto no sistema de transporte como no sistema de comunicações. Sistemas de transportes cada vez mais eficientes, que proporcionam uma viagem de uma quantidade de carga cada vez maior, uma segurança maior e numa velocidade cada vez menor, isso vai aumentando tanto a produtividade quanto a lucrabilidade, que é aquilo que todo mundo está de olho. Beleza? Nos anos 50 e anos 60, a gente já vai ter uma integração muito maior do comércio internacional, impulsionada exatamente pela atuação desses dois blocos. Estados Unidos e União Soviética eles vão tentar manter áreas de influência em todos os lugares que eles pudessem. Beleza? Então, essa corrida por áreas de influência vai impulsionar exatamente os países
a se desenvolverem também. Os Estados Unidos investindo dinheiro em alguns países, a União Soviética em outros países, patrocinando, dando suporte, dando apoio, beleza? Isso vai fazer com que o desenvolvimento econômico seja um reflexo do desenvolvimento industrial. Só que vocês não podem se enganar. Vai ser assim para todo mundo, professor? Não. Alguns vão sair na frente e outros vão ficar para trás nisso daí, beleza? A gente vai ter uma desigualdade que vai aumentando cada vez mais. O abismo entre um lado e outro, ele vai ficando cada vez maior, beleza? Mas a gente ainda vai chegar lá. Dentro desse modelo de pós-Guerra Fria, a gente tem a famosa nova ordem mundial. Você já deve ter ouvido falar sobre esse negócio em algum lugar ou em algum momento. Aqui no YouTube tem vários vídeos de teorias de conspiração falando sobre isso. Não dê ouvidos a essas maluquices, beleza? A nova ordem mundial, galera, nada mais é do que o seguinte. Após a queda da União Soviética, os Estados Unidos ficou estabelecido definitivamente como a maior potência econômica do planeta, tendo assim o capitalismo como parâmetro econômico. A nova ordem mundial é a seguinte: a ordem mundial até então, até os anos 90, era: ou você é comunista, está do lado dos soviéticos, ou você é capitalista, está do lado dos Estados Unidos. Com a vitória, entre aspas, dos Estados Unidos na Guerra Fria, a nova ordem mundial passou a ser: o sistema capitalista norte-americano é o ideal. Ele deve ser seguido. Beleza? Por isso ele se torna um parâmetro. É por causa disso que a gente tem a formação, por exemplo, dos blocos econômicos. Os Estados Unidos surgem como uma grande potência já depois da Primeira Guerra Mundial. E essa distância dos Estados Unidos em relação aos outros países de forma isolada vai aumentando cada vez mais. Depois da Segunda Guerra, então, nem se fala, porque os países, principalmente as potências europeias, estão destruídas por causa da guerra. E os Estados Unidos lá como se nada. Beleza? Teve muitos gastos e tal, mas o território norte-americano ele não estava impedido de produzir. Como na França, por exemplo, que era uma terra arrasada. Não dava para produzir nada na França porque só tinha cinza e escombros da guerra. Beleza? A França precisou de um tempo para se reerguer, assim como os outros países da Europa Central, da Ásia, como o Japão, por exemplo, né? Falando de Japão, Segunda Guerra, nem precisa entrar em muitos detalhes, só lembrar de Hiroshima e Nagasaki. Havia uma impossibilidade muito grande de voltar a produzir nesses países. E os Estados Unidos, eles vão se colocar, já como grande potência, como um grande bom samaritano. Ah, você está todo quebrado, você está precisando voltar a produzir? Eu te empresto uma grana, mas para me pagar, tá? Ah, você está precisando de comida e não dá para produzir porque sua terra não está mais fértil? Compra de mim, aqui eu tenho comida, pode comprar de mim, beleza? E os Estados Unidos vão enriquecendo cada vez mais nessa parada. Pegaram? Como os países viram que a distância para os Estados Unidos estava cada vez maior e a concorrência contra os Estados Unidos estava ficando cada vez mais difícil, a gente vai ter a formação dos blocos econômicos, beleza? Como dois exemplos de blocos econômicos, eu coloquei para vocês a União Europeia, de onde a gente tem o euro, e tem o Mercosul, do qual o Brasil faz parte. Não tem uma moeda única por razões econômicas, de desigualdade econômica dos países membros, beleza? Mas esse é um objetivo aí que o Mercosul ainda sonha, que é a moeda única. Os blocos econômicos eles são formados exatamente porque, sozinho, eu nunca vou alcançar os Estados Unidos, pensamento dos países. Então o que eu vou fazer? Eu vou me juntar com outros países que têm uma situação ali razoável, parecida com a minha, e juntos a gente consegue perseguir os Estados Unidos. Esse é o objetivo dos blocos econômicos. Beleza? Além da formação dos blocos econômicos, esse novo sistema, a nova ordem mundial, vai ter a formação do Fundo Monetário Internacional, é como se fosse um grande agiota para os países do mundo, beleza? Tá quebrado, tá precisando de grana de investimento, vai no FMI, beleza? Pede um recurso lá. Tem vários critérios para isso, a gente não vai entrar nesse assunto porque não é necessário, beleza? Também vou ter a fundação do Banco Mundial, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Ele vai ter uma atuação muito forte no pós-guerra, beleza? Exatamente para reconstruir esses países devastados pela guerra. Vou ter também, para facilitar as relações comerciais, o GATT, o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, beleza? Onde você vai ter, através disso, uma maior mobilidade, uma maior possibilidade de mobilidade, melhor dizendo, entre as mercadorias e o fluxo internacional. Beleza? Seguindo esse raciocínio, quando esses países começam a se consolidar, começam a voltar a dar seus passos, a gente vai ter um destaque muito grande para o Japão e para os países da Europa Ocidental. Beleza? Nesse período aqui de anos 50, final dos anos 40, início dos anos 50, a gente vai ter a criação do sistema de Bretton Woods. O que vai determinar esse sistema? O dólar americano passa a ser a moeda padrão.
A economia do mundo vai ser pautada tendo como norte o dólar dos Estados Unidos. Beleza? Isso é até hoje. Professor, o dólar norte-americano é a moeda mais valiosa do mundo? Não, hoje é a libra. Beleza? Seguida pelo euro, depois a gente tem o dólar norte-americano. Mas o dólar norte-americano ainda é o parâmetro internacional, embora não seja a moeda mais valiosa do mundo. Show de bola? Tanto a Europa quanto o Japão vão importar muito dos Estados Unidos durante sua reconstrução, como eu expliquei para vocês. Os Estados Unidos vai enriquecer muito com isso. Empresta dinheiro a juros altos, beleza? Faz com que oferece aos países destruídos pela guerra que comprem produtos dele, beleza? E nisso vai enriquecendo. Só que já nos anos 50 e 60, como esses países tinham uma experiência industrial, uma experiência de produção mais antiga, muito mais antiga do que a dos Estados Unidos, eles não demoraram muito a se restabelecer. Percebam, a guerra acaba em 45 e nos anos 50 a Europa Ocidental já estava conseguindo caminhar quase sozinha. Beleza? Já estava largando a muleta ali, mancando bem pouco. Show de bola? No caso do Japão, os japoneses que sempre foram muito eficientes, o Japão vai ter um grande destaque na indústria automobilística com a criação do modelo toyotista. Beleza? O toyotismo foi um modelo incorporado, um modelo, melhor dizendo, criado a partir do Fordismo norte-americano, de Henry Ford. O Taishi Ono, que era o engenheiro da Toyota, viaja com alguns outros funcionários da empresa para os Estados Unidos para estudar o modelo fordista. Só que o Taishi Ono percebeu que o modelo fordista não era adequado para o Japão. Por quê? O modelo fordista ele consistia em produção em série em larga escala. Para você ter produção em larga escala, você precisava de muita gente para trabalhar, muita matéria-prima e muito espaço para estocar seu produto. E o Japão não tinha nenhuma dessas três coisas. Não tinha matéria-prima, porque tudo tinha sido destruído. Não tem espaço, porque o Japão é pequeno e o espaço que tinha estava devastado pela guerra. Não tinha mão de obra, porque tinha morrido todo mundo na guerra. Beleza? Então, o Taishi Ono ele vai fazer o quê? Ele vai adequar o Fordismo à realidade do Japão. Ele vai criar um sistema em que o Japão ele vai passar a produzir apenas o que é necessário. Como eu não posso produzir em quantidade, eu vou focar na qualidade. É por isso que o produto japonês ele é tão bom. Beleza? Porque eles vão especializar. Se eu não tenho 500 funcionários, se eu tenho só 100, esses 100 funcionários têm que trabalhar, têm que render o mesmo que renderiam 500 funcionários. Então eles têm que ser muito bons. Beleza? A qualidade, o padrão de qualidade da produção japonesa aumenta muito. E a Europa segue o mesmo caminho. Tanto que, por exemplo, hoje, na indústria automobilística, quando você fala de eficiência em produção de automóveis, você fala de carros japoneses e carros alemães. Audi, Mercedes, você tem a Honda, Toyota, beleza? Se algum de vocês tem ou conhece alguém que tem carro da Honda, pergunta quanto tempo esse carro leva para dar defeito. Se der também você está ferrado, mas demora. São carros com uma durabilidade muito boa, porque a eficiência na produção é muito grande, beleza? Com isso, a distância em relação aos Estados Unidos começa a diminuir, e era exatamente o que eles pretendiam. Não ficar para trás nessa corrida, não deixar os Estados Unidos largar muito na ponta da tabela, beleza? No cenário geral da indústria, a gente vai ter o seguinte: o desenvolvimento da indústria nos países é o que determina o desenvolvimento de cada país. Você vai considerar um país mais ou menos desenvolvido de acordo com o ritmo da sua produção industrial, beleza? Então, se a indústria de um país ela tem um certo grau de protagonismo no cenário global, você considera esse país um país desenvolvido. Se a relevância da indústria desse país é menor, ele é um país subdesenvolvido, beleza? É isso que diferencia os países desenvolvidos do subdesenvolvido, a sua relevância na produção industrial. É óbvio que os países que se industrializaram primeiro, como Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, próprio Japão, eles vão ter uma certa vantagem nessa corrida, beleza? Aqui nesse mapa a gente tem uma classificação ou uma separação medindo o PIB per capita de cada país. O que seria PIB per capita? Seria a renda média por cidadão, beleza? É um dado de 2015, mas embora ele não esteja exatamente atualizado, é mais para a gente ter uma ideia. Percebam que aqui nessa espécie de mapa de calor, os países do hemisfério norte, em média, aparentemente, eles têm um PIB per capita relativamente maior aos países do hemisfério sul. Você tem exceções aqui como a Austrália, aqui a Península Arábica, a região aqui do Oriente Médio,
Mas em média o PIB per capita das regiões do hemisfério sul é menor. Principalmente o maior destaque está aqui para o continente africano. Isso daqui é fruto dos anos de imperialismo, beleza? Imperialismo europeu no continente africano, que atrasaram tanto o processo de desenvolvimento desses países, beleza? A questão do capital, ela vai se dar na seguinte dinâmica. A gente vai chamar de centralização de capital o conceito de instalação, formação primeiro, e instalação das chamadas multinacionais, beleza? Empresas que são globais. Eu coloquei aqui para vocês na marca d'água no fundo alguns logos, algumas marcas. Mesmo aquelas que não estão com o nome da marca da empresa escrita, vocês conseguem identificar, como o corte aqui em cima do texto. Vocês sabem que é a Nike, beleza? Vocês sabem que empresas são essas só de olhar o logotipo. São empresas globais, são empresas multinacionais, beleza? Essas empresas, elas conseguem concentrar boa parte do capital dentro dos seus setores, embora elas disputem entre si muitas vezes, beleza? Tem aqui a JBS, tem o Adidas e a Puma, que são marcas alemãs, eu tenho a Honda, que é japonesa, a Nike, que é norte-americana, beleza? E além dessas empresas específicas, eu tenho também os chamados conglomerados transnacionais. A JBS é um exemplo de conglomerado. Conglomerados é o quê? São várias empresas que formam um único grupo. Você tem um cara que é dono de várias empresas diferentes dentro de um setor, beleza? A JBS, ela tem empresas de vários setores econômicos diferentes, principalmente no ramo alimentício, mas tem vários outros setores também em produção de bens de consumo não duráveis, por exemplo, beleza? Então esses conglomerados, eles vão se caracterizar por isso. Eu tenho várias empresas, mas que formam um único grupo, que pertencem a um mesmo dono, vamos dizer assim. Aí você acaba tendo uma concentração de capital ainda maior, beleza? Um ponto importante é o seguinte: o comércio global, ele vai ser focado principalmente nessas três regiões: na Ásia, na Europa Ocidental e na chamada América Anglo-Saxônica. Quando eu falo América Anglo-Saxônica, eu estou falando de Estados Unidos e Canadá, ok? E na Ásia eu vou ter o protagonismo do Japão e principalmente da China. Eu tenho a Índia e a Coreia do Sul nesse cenário também, e países do Oriente Médio, né, ali da Península Arábica, mas eu vou ter principalmente China e Japão nesse cenário, beleza? Só que não pensem vocês que o fato desses blocos serem diferentes, separados, eles se odeiam, são inimigos entre si. Talvez eles até se odeiem, mas eles não são inimigos entre si. Muitas vezes existem parcerias entre eles, beleza? Por exemplo, na Europa Ocidental você tem a Alemanha e França que lideram essa corrida. Você tem os Estados Unidos na América e a China na Ásia. Mas esses países, muitas vezes, eles fazem alianças econômicas entre si, desde que essa aliança seja benéfica para todos eles. Beleza? O princípio é o seguinte, gente: ninguém cresce sozinho. A globalização, o termo globalização, ele conota exatamente isso. Eu preciso me juntar com o outro para nós dois crescermos juntos. Não dá para crescer sozinho, isolado. Países que mantêm postura protecionista, a gente vai falar disso daqui a pouco, que mantêm uma economia fechada, eles não crescem. A gente tem a Coreia do Norte como exemplo disso. É uma economia que fica dentro de si o tempo todo, não cresce, não se desenvolve, beleza? Fica estagnada. Ou ela regride ou fica estagnada, beleza? Esses três blocos, eles concentram nada menos que 85% do comércio internacional, beleza? E aqui esse comércio internacional, a participação nesse comércio mundial é colocada num gráfico para vocês, beleza? O gráfico não está exatamente tão atualizado, mas é para vocês terem uma ideia da participação, onde você tem aqui a Europa Ocidental com maior destaque, Ásia e América Anglo-Saxônica. E você percebe que há um abismo de diferença do quarto colocado em relação ao terceiro, beleza? Uma coisa também importante vocês entenderem, galera, é que essa produção comercial, essa produção industrial, ela não é feita de forma concentrada. Como assim, professor? Por exemplo, é muito comum que você tenha grandes multinacionais com sede principal no seu país de origem, mas as principais fábricas dessa multinacional sejam em lugares chamados periféricos. Posso dar um exemplo para você entender melhor? A Nike. A Nike é uma empresa norte-americana, mas a maior fábrica da Nike fica nos Estados Unidos? Não, fica na China. Por quê? Porque você tem uma mão de obra barata, a Nike responde vários processos por
vários processos trabalhistas por violação de direitos trabalhistas, uma coisa que é comum na China, inclusive, beleza? A maior fábrica da Adidas também fica na Ásia, a Adidas, que é uma empresa europeia, é uma empresa alemã, beleza? Então, por essa questão da mão de obra barata, menor custo operacional, é muito comum que você tenha grandes empresas que tenham a maioria de suas fábricas fora do seu local de origem, beleza? E isso contribui para essa globalização da economia. Show de bola? Essas empresas elas conseguem estar atuantes em todos os lugares. Dentro desses investimentos eu tenho dois tipos, beleza? Eu tenho tanto investimentos produtivos, que são investimentos diretos, beleza? É quando um país ou uma empresa investe capital no mercado externo de forma direta, beleza? Comprando empresas ou instalando empresas em determinados locais. E eu tenho o investimento financeiro. O investimento financeiro é indireto. É quando eu tenho investimento no mercado de ações, quando eu compro títulos públicos em determinado país, beleza? Outro ponto importante, os novos atores nesse mercado internacional. Hoje, o maior destaque é da China. A China que, para muitos, já tomou dos Estados Unidos o posto de maior potência econômica do mundo. Beleza? Esse crescimento da China ele foi gradativo, principalmente após a Segunda Guerra. Depois da derrota do Japão, que era quem oprimia a China, vamos dizer assim, o Império do Sol Nascente antes da guerra, antes e durante, a China ela consegue se reconstruir, se torna independente, passa por a sua revolução política e cultural, e se torna completamente independente econômica e politicamente, beleza? Sob influência da União Soviética, principalmente, por isso ela se torna comunista. Só que assim, a China ela tem uma história milenar de produção. A China já foi a maior potência econômica do mundo há alguns milênios atrás, e hoje eles dizem que eles retomaram esse posto, beleza? A história chinesa é gigantesca, show de bola? Só que a China ela tem uma diferença em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, além de querer estar presente na economia, os Estados Unidos querem exportar sua cultura para o mundo, beleza? O inglês é a língua universal, o dólar é a moeda parâmetro, todo mundo já assiste, no mundo inteiro os filmes de Hollywood são rodados, as músicas dos artistas norte-americanos são tocadas, é uma cultura, as redes de fast food estão quase em todos os países do mundo, o McDonald's e várias outras empresas, várias outras redes, beleza? Isso é um jeito dos Estados Unidos implementar sua cultura no mundo. A China não está nem aí para isso. A China não está preocupada se você vai deixar de comer o seu churrasco para comer yakisoba. Nem sei se yakisoba é chinês ou não. Para você comer arroz. Ela não está preocupada com isso. A China quer estar presente na economia em todos os lugares do mundo. E ela já está. Beleza? A China ela vai conseguir esse upgrade principalmente a partir dos anos 70. Quando a política de extrema esquerda ela é rompida. E a China começa a abrir as suas relações comerciais. Beleza? Vai ser criado então o chamado socialismo de mercado. A China continua sendo um país comunista, continua sendo uma ditadura comunista, né? Problematiza essa questão de ditadura se você quiser, mas continua sendo um país comunista. Porém, com uma economia que dá espaço para a iniciativa privada, só que como é comunismo, regulamentada pelo Estado, beleza? A China vai criar zonas econômicas especiais, visando principalmente o desenvolvimento da infraestrutura e dos transportes, para dinamizar cada vez mais essa relação no comércio internacional, beleza? Uma coisa que vai ser muito positiva para a China vai ser a política neoliberal nos anos 90. Professor, política neoliberal num país comunista? Sim, porque uma das pautas da política neoliberal era a aplicação do capital especulativo. Professor, o que é capital especulativo? É quando você tem uma região que é, vamos dizer assim, fértil para investimentos. Bota dinheiro ali que vai dar retorno. A China se mostrou como uma dessas opções férteis para se investir durante os anos 90. E vários países, várias empresas multinacionais de vários lugares do mundo investiram na China. E isso foi uma alavanca muito grande para a China se desenvolver economicamente. Atualmente a China ocupa, ou a China forma, melhor dizendo, o grupo do BRICS, do qual o Brasil faz parte, beleza? BRICS é a sigla de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, beleza? Um acordo, não é exatamente um bloco econômico, mas é um acordo de parceria tanto no compartilhamento de infraestrutura, quanto na facilitação das relações comerciais, beleza? É uma forma desses países se ajudarem economicamente. Essa relação também é abalada pelas questões de geopolítica atuais, né? A questão da Rússia com a Ucrânia,
fica do lado de um, fica contra o outro, enfim. Mas o bloco ainda existe, beleza? Na questão da prática econômica, como eu expliquei para vocês, os países que se desenvolveram, eles aos poucos foram abandonando o protecionismo. O que seria protecionismo? É você se fechar dentro da sua própria economia, do seu próprio feudo, entre aspas. Você se fechar e não compartilhar a sua infraestrutura, não compartilhar o seu modelo econômico, não fazer negócio com os outros. Beleza? Ficar tentando crescer sozinho. Os países que se desenvolveram, eles foram abandonando isso. Hoje, principalmente aqui na América do Sul, a gente tem alguns países que voltam a esse modelo. Por exemplo, a Argentina, de uns anos para cá, tem voltado a adotar um protecionismo. E a gente está enxergando o reflexo negativo que isso tem tido na economia argentina. Está pior que a nossa. A nossa já está ruim, a deles ainda está pior que a nossa. Beleza? Nesse abandono do protecionismo, a gente vai ter destaque nos países emergentes, do qual o Brasil faz parte. O país emergente ou país em desenvolvimento é aquele país que está com desenvolvimento razoável, mas ainda não chegou no ponto ideal. Beleza? No caso do Brasil, o Brasil é um país industrializado. Porém, a economia do Brasil é pautada no modelo agroexportador. Se isso é bom ou ruim, aí é outra discussão que a gente não vai entrar aqui. Mas a economia brasileira é pautada no modelo agroexportador de forma majoritária. Beleza? Só que essa corrida de desenvolvimento entre os países, ela não é equilibrada. Beleza? Existe uma desigualdade muito grande entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, como a gente já viu, e até mesmo entre os países emergentes. Eu posso te dar um exemplo de países emergentes, dois países que estão dentro dessa categoria. Eu tenho, por exemplo, o Chile e o Brasil. Só que a disparidade econômica de um país em relação ao outro é muito grande. Beleza? Embora eles ocupem ali, grosso modo, o mesmo módulo, o mesmo lugar, o mesmo grupo. Beleza? Então, dentro do mesmo grupo de países em desenvolvimento, em países emergentes, você já tem algumas diferenças e desigualdades. Quando você sai de um grupo para o outro, essa disparidade aumenta ainda mais. Beleza? E isso aumenta um problema que é a questão da concentração de riquezas. É uma coisa que vai tornando a corrida cada vez mais desequilibrada. Como eu falei no começo desse vídeo, cada vez mais o abismo vai aumentando entre aquele que não tem e aquele que tem muito. Beleza? Quem é rico continua enriquecendo, quem é pobre continua empobrecendo. Basicamente é isso. Show de bola? Outra coisa que também vai mudar muito é a dinâmica do mercado de trabalho. Beleza? O mercado de trabalho ele vai seguir a mesma dinâmica que a produção industrial. Lembra que eu falei para vocês que a Nike, por exemplo, vai ter a sua maior fábrica na China, buscando a mão de obra barata? Exatamente. O ritmo do desenvolvimento do mercado de trabalho ele vai estar de acordo com a mudança nas dinâmicas dessa produção. Pô, se eu preciso produzir mais, eu vou precisar de mais trabalhadores. Só que aí quando você moderniza a sua produção, você vai precisar de mais maquinário do que trabalhadores. Ou seja, você vai começar a ter gente perdendo emprego, e somente as pessoas que são mais qualificadas é que vão ter empregos cada vez mais técnicos. Beleza? Você tem uma substituição de mão de obra gradativa. Posso dar um exemplo para vocês? Nos mercados atualmente, é muito comum que você tenha, nos supermercados mesmo, que você tenha alguns caixas que não tem mais atendente. Você passa ali os seus volumes e passa você mesmo com o seu cartão de crédito. O que a gente está vendo acontecer ali? Daqui a pouco o emprego de caixa de supermercado não vai existir mais. Por quê? Um sistema que é feito para agilizar o processo, para facilitar a vida do consumidor, ao mesmo tempo está tirando o emprego de alguém. Beleza? A dinâmica do mercado de trabalho ela vai mudando conforme a dinâmica de produção. As coisas precisam acontecer de forma cada vez mais rápida e mais prática. Isso vai tendo um reflexo direto no mercado de trabalho. Beleza? Em contrapartida, essas multinacionais que a gente viu ainda há pouco que vão concentrando a renda cada vez mais, elas vão expandindo o seu império e vão concentrando cada vez mais tanto os modos de produção quanto o fruto e a lucrabilidade dessa produção. Beleza? Como último tópico, antes da gente fazer as questões, a gente tem a questão do Oriente Médio, que também é importante para a sua prova. Beleza? O Oriente Médio é uma questão complicada. A gente viu naquele mapa que a região da Península Arábica, especificamente, é uma região que tem um PIB per capita muito grande. Copa de 2022, agora, por exemplo, vai acontecer no Catar. Né? Foi uma parada comprada a um preço muito alto, eu imagino, para poder acontecer lá. Mas são regiões muito ricas, principalmente por conta da exploração do petróleo. Beleza? É o grande carro-chefe que leva ao enriquecimento daquela região. Só que o Oriente Médio, historicamente, é uma região problemática, entre aspas aqui,
muito por conta de seus conflitos, tanto conflitos territoriais como conflitos étnicos, né? Você tem uma cultura tribal muito forte ali em alguns países do Oriente Médio, como no Afeganistão, por exemplo, e também tem as questões religiosas. Por exemplo, o Estado de Israel ele vai ser reconhecido no ano de 1945, meio que como um pedido de desculpas por causa do Holocausto. Só que os estados muçulmanos da Palestina nunca engoliram muito essa parada, beleza? Então, conflitos que são milenares, conflitos que são muito antigos, eles vêm sendo trazidos à tona, com nova roupagem. A briga é antiga, os motivos é que são novos, beleza? E isso acaba atrasando o desenvolvimento de algumas regiões, beleza? Os grupos econômicos naquela região, eles são muito fechados. Existem muitos monopólios. Por exemplo, quem acompanha futebol sabe que um dos clubes mais ricos do mundo hoje é o Paris Saint-Germain da França. O Paris Saint-Germain é um clube francês que pertence a um cara do Oriente Médio, ao dono do Catar, onde vai acontecer a Copa do Mundo. Beleza? Então, essas economias elas são formadas dentro de grandes monopólios. Só que a produção de petróleo é um negócio que permite, é uma parada tão absurda na questão de lucrabilidade, que ela permite que mesmo numa economia fechada, você consiga lucrar muito. Porque o petróleo é o que manda no mundo. Beleza? É uma situação completamente, eu não vou dizer atípica, mas uma situação completamente particular. De tudo isso, o que você precisa entender, meu caro candidato, é que o sistema internacional, o sistema econômico internacional, ele acontece como se fosse uma grande corrente, beleza? Não no sentido de prender as coisas, mas no sentido de estar todos ligados. Pensa nos elos da corrente, beleza? A economia de um país, ela depende direto ou indiretamente da economia de outro. Principalmente se a gente fala de países menores economicamente em relação a países maiores. Tanto é que quando um país com economia forte quebra, os outros que estão embaixo dele quebram junto. Beleza? Isso tudo eu resumo para você para dizer o seguinte: a economia global, ela sempre vai ter um norte, um país parâmetro, beleza? Estados Unidos ou China, isso daí depende, beleza? Depende da visão e da análise, mas sempre vai ter essa questão de ter um norte, de ter um parâmetro, de ter um modelo a ser seguido. Show de bola? Pra gente fechar mesmo esse assunto, a gente vai ver algumas questões rapidamente, beleza? Se liga. Essa daqui caiu na PM de São Paulo em 2017. Ela diz o seguinte: o presidente Donald Trump cancelou hoje, no dia 23/1, por meio de decreto, a participação dos Estados Unidos no Tratado Transpacífico de Comércio Livre, o mais importante acordo internacional destinado a estabelecer novas bases para as relações comerciais e econômicas de 12 países do Oceano Pacífico, reduzindo tarifas e estimulando o comércio para impulsionar o crescimento. Trump justificou a retirada dos Estados Unidos do tratado letra A, porque vários países signatários são considerados oponentes por não aceitarem multinacionais estadunidenses em seu território, caso de Singapura. B, alegando questões geopolíticas porque alguns membros do grupo eram antigos países comunistas como Vietnã e Malásia. C, como forma de preservar os empregos dos trabalhadores norte-americanos que seriam afetados pelas importações de produtos baratos. D, porque se opõe às políticas comerciais de países como China e Nova Zelândia, atualmente defensores do livre mercado. Letra E, para reafirmar a posição de liderança estadunidense, que foi comprometida pela adesão do país a um bloco com vários integrantes subdesenvolvidos. Galera, veja bem, a questão não é sobre o real motivo, e sim sobre a justificativa que o presidente Donald Trump deu. Show de bola? Essa questão tanto poderia ser na sua prova de atualidade, quanto na prova de geografia no assunto geopolítica. Beleza? Relembrando esse episódio especificamente, a gente vai lembrar que a grande desculpa, vamos dizer assim, que o Trump deu na época, foi que uma vez que esse acordo fosse mantido e tivesse uma maior entrada de produtos estrangeiros de baixo custo, produtos não duráveis, isso comprometeria a produção interna e assim os empregos dos norte-americanos. Então, como forma de preservar os empregos na área de produção, o Trump resolveu sair desse acordo, dizendo ele que não queria prejudicar a produtividade do seu país. Beleza? Nosso gabarito aqui é a letra C.
Show de bola? Professor, em que isso implica na economia de um país? Cara, se você começa a importar muita coisa de outros países, o teu mercado consumidor para de comprar aquilo que é produzido no teu país. Então você começa a dar dinheiro pro cara que está lá fora e o cara que está produzindo aqui dentro para de vender. Se ele para de vender, ele para de ganhar dinheiro. Entendeu? Ah, então eu não posso mais importar nada. Não, você tem que saber equalizar isso daí. Tanto se manter no consumo no mercado internacional, mas não deixar enfraquecer sua produção interna. Beleza? Próxima questão. Também de 2017. De acordo com a ONU, o problema ambiental já afeta 3,6 bilhões de hectares, somando 25% da massa terrestre, e ameaça a subsistência de mais de 1 bilhão de pessoas em cerca de 110 países. Na região subsaariana da África, por exemplo, 20% a 50% das terras já apresentam um problema, prejudicando mais de 200 milhões de pessoas. A situação também é grave na Ásia e na América Latina, somando mais de 516 milhões de hectares na Austrália, no Oriente Médio e no oeste dos Estados Unidos. Em todo o mundo, a extensão territorial onde ocorre o problema aumentou mais de 50% durante o século XX. O texto descreve fatos relacionados. Letra A elevação do nível dos oceanos. Letra B, a desertificação. Letra C, o desmatamento. Letra D, a atuação do El Niño. Letra E, a contaminação dos lençóis freáticos. Professor, isso daí é questão ambiental. O que isso aí tem a ver com globalização? Tem tudo a ver com globalização. A questão ambiental está diretamente ligada às relações comerciais. Hoje em dia, países eles têm preferido não fazer relações comerciais com países que não lutam contra essa degradação ambiental. O Brasil, atualmente, ele está muito mal visto no cenário internacional exatamente por conta disso. Beleza? Porque as políticas públicas do Brasil, atualmente, não fazem quase nada para combater as questões ambientais, os problemas ambientais que a gente tem aqui. E os índices desses problemas, eles pioraram nos últimos anos. Beleza? Dito isso, o problema específico trazido aqui pela questão é o problema da letra B de bola, a desertificação. Beleza? E o aquecimento global, obviamente, ele tem uma relação, uma implicação direta nesse tópico. Show de bola? Mais uma questão. Essa daqui de 2009. O termo globalização começou a ser utilizado no final da década de 1970 e popularizou-se a partir da década de 90. A globalização é enaltecida por alguns e criticada por outros. Entre as críticas que são feitas ao processo de globalização, pode-se citar o fato de, letra A, acentuar as diferenças socioeconômicas entre os países ricos e pobres. B, massificar a cultura e levar ao desaparecimento das culturas nacionais. C, aumentar a participação do Estado nas atividades econômicas. D, eliminar as políticas internas protecionistas dos países industrializados. Letra E, incentivar nos países subdesenvolvidos o aumento da natalidade. Nem precisa pensar muito para responder essa questão. Um ponto que eu fiz questão de bater em quase todos os slides que a gente passou foi sobre a disparidade, as diferenças entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Beleza? Dizendo que essa distância aumenta cada vez mais. Beleza? Nosso gabarito é a letra A. Galera, para a gente fechar essa questão de 2013. Em oposição aos processos de globalização, ativistas do movimento anticapitalista buscam nos espaços públicos o direito de se manifestarem, além de fazerem uso das novas tecnologias sociais com o objetivo de divulgar na rede os seus protestos. A respeito do movimento anticapitalista, pode-se afirmar que, letra A, desde a falência dos regimes socialistas, os movimentos anticapitalistas concentraram-se nos países de origem islâmica e possuem seguidores nos países em desenvolvimento. Isso está muito errado, tá, gente? O socialismo ele ainda persiste em alguns lugares e não necessariamente nos países árabes, nos países islâmicos, beleza? Letra B. Entre as bandeiras levantadas por esse grupo, destaca-se o combate ao programa econômico neoliberal adotado nos países capitalistas. C. Os ativistas costumam aproveitar as reuniões e fóruns de debate internacional para reivindicarem um Estado nacional que já possui um idioma comum. Isso daqui nem faz sentido, para ser bem sincero. Beleza? Letra C também está muito errado. Letra D. A realidade desejada pelo movimento é a intervenção dos países centrais e emergentes na economia dos países subdesenvolvidos. Muito pelo contrário, eles protestam exatamente contra isso aqui. Show de bola? Letra D. Boa parte dos líderes dos países desenvolvidos e em desenvolvimento apoiam o ativismo anti-globalização e financiam seus projetos. Por isso aqui seria totalmente contraproducente.
Beleza? Se eu quero incentivar a globalização, eu não vou financiar um grupo que é contra a globalização. Show de bola? O que nos resta é a letra B de bola. E ela basicamente repete aquilo que diz enunciado, beleza? Entre as bandeiras levantadas por esse grupo, destaca-se o combate ao programa econômico neoliberal nos países capitalistas. Show de bola, galera? Mais uma vez eu vou te fazer o pedido. Curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha e confere o nosso material completo lá no nosso site www.fronteconcurso.com.br. E a sua aprovação vem com isso. Show de bola? Tamo junto!